Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Dassault. Estou aqui com o Alexandre Moura, chefe de ferramentas CAI e HPC da Embraer. Bem-vindo ao nosso podcast e eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu currículo e da sua posição hoje dentro da Embraer. Bom dia, Mauro. Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer aqui falar sobre esses assuntos, né? Falar sobre o que a gente gosta de fazer. Sou engenheiro naval, formado pela Federal do Rio de Janeiro. Estou há 23 anos na Embraer, essencialmente trabalhando com simulação computacional aplicada a desenvolvimento de produto. Comecei na área de desenvolvimento tecnológico, passei depois para uma área mais, digamos assim, digital, né? Como se fosse uma TI de engenharia, né? Não é uma TI corporativa, mas é a parte digital e virtual aí do desenvolvimento de produto. Muito a ver, né? Tem tudo a ver com CAI, computação de alto desempenho, mais recentemente até a inteligência artificial está entrando na dança. Sou egresso também do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá em São José dos Campos, mesma terra da nossa Embraer. E então, basicamente é isso aí, tá? Fazendo um resumo flash aí da nossa vida, é isso aí. Qual a definição de CAI? CAI é uma sigla, CAE, né? Isso, o CAE, um termo cunhado aí, não sei nem quando, provavelmente isso aí vem dos anos 60, né? Ele é o primo irmão do CAD, né, que é o Computer Aided Design, e daí surgiu o Computer Aided Engineering, que nada mais é que alguns chamam de computação científica, computação numérica para desenvolvimento de engenharia, né, para resolução de problemas físicos da engenharia, né? Então, basicamente isso aí, o computador imitando a realidade. Quando que a indústria aeronáutica começou a usar o CAE? Você tem ideia disso? Depende, o que você chama de... O CAE como termo cunhado, provavelmente foi nos anos aí da conquista espacial do programa Apollo, né, que é de onde veio aí o principal pacote de cálculo, veio dessa época. Mas há pouco tempo eu fiquei sabendo que o primeiro avião a usar modelagem matemática no projeto das suas asas foi o Mustang, que foi um avião que... Caramba, Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial. P-51. Né? O P-51, então a turma que gosta do assunto aí, o Mustang foi o primeiro avião que usaram formulação matemática. E aquilo a gente não tinha grandes computadores, mas fazia na mão, né? O engenheiro fazia na mão. Então, provavelmente aquilo ali é o... E na Embraer, quando que foi? Na Embraer foi em 1982, cara. Caramba. Foi quando a gente... Na verdade foi um pouco antes, porque a gente já usava um pacote de um professor do ITA, que era o Bismarck. Usava um software dele, que ele fez lá no ITA, de elementos finitos. Depois a gente mudou, porque o mercado da indústria de software avançou muito rápido e aquilo que a gente tem em casa você não consegue cumprir e chegar lá na velocidade que o mercado chega. Então foi quando nós adquirimos aí em 80. Eu não estava lá, viu, pessoal? Deixa aqui bem claro, eu não fui testemunha ocular disso, mas eu já era nascido. Foi quando nós adquirimos o Nastran, o famoso Nastran, que foi um spin-off da NASA dos anos 70. E quando a gente fala de CAE hoje, não é só estrutural, né? Começou com estrutural, com a parte de cálculo estrutural, mas CAE hoje não é só isso. Tem outras físicas envolvidas no desenvolvimento de uma aeronave e de cálculo na parte de CAE. Quais são essas físicas que a gente usa hoje, que a gente pode falar que é CAE, e quais são essas físicas? Fluidos, aerodinâmica... além da estrutural, a parte qual outra, eletromagnetismo, quais são as físicas que a Embraer hoje faz CAE? Isso, hoje tem muita coisa, né? Como você bem pontuou aí, começou com a análise estrutural, mas logo na sequência veio a aerodinâmica computacional, né? Que é o Computer Fluid Dynamics, que é CFD, mecânica dos fluidos, aí, equações de Navier-Stokes, etc. e tal. Mas também, nessa época, já surgiram as primeiras simulações dinâmicas, tanto para multicorpos, né, mecanismos, mas também para sistemas dinâmicos aí, elétricos, eletrônicos, hidráulicos. É o que a turma faz aí com o MATLAB Simulink, que vocês devem conhecer também. Mas aí veio a aeroacústica, que também usa muito CFD, usa praticamente mesmo método numérico.
e eletromagnéticos. Eletromagnetismo é muito... Hoje já tem pelo menos uns 10 anos que a gente estuda eletromagnetismo, aí que é resolver as equações de Maxwell, né? Tanto para efeito de lightning, que a gente chama, que é quando pega um raio no avião, você precisa ver a interferência eletromagnética nos sistemas, mas também antenas, né? Disposição de antenas, radares, etc. Traçando um espectro rápido aí, são essas as físicas que a gente simula hoje em dia. Quando a gente fala de desafios estruturais, é o desafio da corporação, né? Mão de obra, tecnologia é cara ou barata, treinar essas pessoas, confiar nessa tecnologia. Quais são os desafios dessa tecnologia na indústria? Essa pergunta é excelente, Mauro. Tem alguns desafios, tá? Tem um desafio assim, presente de uns anos para cá na indústria aeronáutica brasileira, que é justa, e até mundial, né? Mas nós talvez soframos um pouco mais, que é a prontidão de engenheiros, né? Ou encontrar engenheiros com uma prontidão mínima para você conseguir tocar um projeto de uma aeronave. Hoje no Brasil eu digo que a gente tem boas escolas, a gente tem São Carlos, tem Minas Gerais, tem uma unidade do ITA agora no Ceará. Tem melhorado um pouco, mas a gente ainda tem grandes desafios em trazer as pessoas certas. O nosso esforço de identificação de talentos tem sido muito alto nos últimos anos. O nosso investimento em caçar talento tem sido alto pra caramba. Esse é um dos desafios. Outro desafio que a gente, como empresa brasileira, tem são os custos, né? A grande maioria, para não dizer 100% desses pacotes de software aí, dessas tecnologias, elas são de fora. Então, boa parte a gente tem que comprar de fora diretamente, pagando uma alíquota de imposto caríssimo. E aí o que acontece? O custo da companhia, o custo fixo com essa digitalização, ele chama muita atenção. Então, provar que a gente precisa disso, que a gente precisa desse investimento, desses custos fixos, é um desafio, digo para vocês, quase que diário. Nesse exato momento aqui agora, eu devia estar em alguma reunião provando para a nossa controladoria que a gente precisa gastar os milhões que a gente gasta. E aí vem outra pergunta. É possível fazer um avião sem essa tecnologia? Possível só que você vai entregar muito depois da concorrência, né? Na verdade não é, né? Na verdade, na prática não é. Fica inviável. Tem poucas pessoas que sabem manusear as equações matemáticas manualmente até. Essa simulação, ela sai da parte do desenvolvimento e vai até a manufatura, ou ela ainda está só no desenvolvimento? Você consegue ter simulações de processo de manufatura? Essa é uma pergunta muito boa também. Você sabe que durante essa minha trajetória de Embraer, o meu departamento teve uma época em que ele ficou, 5, 6 anos atrás, ele ficou alocado na diretoria de engenharia de manufatura. Por que isso? Né? O que tem a ver? O que tinha a ver é que na época tinha manufatura digital, que era uma TI de engenharia muito forte, então resolveram juntar as engenharias digitais todas, e com isso nós ficamos lá, né, na manufatura digital. Mas a manufatura digital, que era uma área irmã, uma área par, ela cuidava mais dos processos de roteiro digitalizado, etc., na linha de produção. Ela não olhava muito para a simulação de processos. Então você vê aí conformação de chapas, processo de rebitagem, que é um processo que impõe uma tensão estrutural absurda na estrutura, né? Então todo esse tipo de coisa não existia, estava começando. Então assim, a gente avançou bastante, mas ainda tem muitos desafios numéricos no processo de manufatura. Cura de material composto, por exemplo, hoje a gente já consegue fazer através de formulações matemáticas, né, para ter uma distribuição adequada de temperatura dentro do forno, para você obter as propriedades. A própria manufatura aditiva também hoje é possível simular, então você não consegue fazer uma concepção de peça em manufatura aditiva se você não usar otimizações topológicas e até o cálculo de tensões ali induzidas no processo de produção, né, da manufatura 3D.
Então isso é onde a gente tem avançado um pouco. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial na área de CAE. O que vem pela frente aqui? A aeroespacial é sempre uma indústria de vanguarda, né? É que a primeira a consumir as novidades em termos de tecnologia. O que está vindo por aí de inteligência artificial? Tá, deixa eu só manifestar aqui uma visão. Você falou que é uma indústria de vanguarda, sem dúvida. Por outro lado, é uma indústria que tende a ser conservadora. Sim. Né? Por razões de safety, segurança. Então, assim, a gente tende a usar tecnologias consagradas na indústria como um todo. Inclusive as de CAE, de simulação. Por outro lado, bom, eu falei para vocês que eu sou engenheiro naval, né? Vocês sabem que na época, eu não sei hoje, tá? Estou muitos anos longe da indústria, mas na minha época de faculdade e ainda com estágio, sabe como é que a gente fazia o dimensionamento dos componentes estruturais do navio? Através de fórmulas. Fórmulas das sociedades classificadoras, que eram livros de órgãos. Analítico. Era um cálculo analítico, mas eram formas empíricas. Tá. Calcular, aquelas fórmulas elas eram oriundas de uma base, um histórico de dados de comportamento de navios, assim, de décadas, talvez até 100 anos. 100 anos não, porque era madeira, né? Começou com madeira, depois foi para o aço e tal, rebite, depois solda. Mas olha, aquilo nada mais era do que usar um histórico de dados, um treino rudimentar, né? E extração de uma fórmula. E o navio certificava e não quebrava. Tá? Talvez a gente esteja voltando para isso. Só que agora a gente tem modelos de deep learning e machine learning muito melhores do que os que a gente tinha lá nos 80 e 90. Esse é o lance. A inteligência artificial vai acelerar o processo de simulação. Vai acelerar, você vai poder fazer muito mais. Mas não vai substituir o engenheiro. Não, pelo contrário. Pelo contrário, talvez tenha que atrair. Talvez tenha que ter mais atenção do engenheiro, porque o engenheiro ele vai ter. E outra, o CAE também não vai acabar. Sim. Ele vai estudar as alternativas, talvez com machine learning, mas na hora de certificar a nave, na hora de fazer a análise detalhada e final, que é o último selo de garantia, vamos dizer assim, aí eu acho que a gente vai continuar com os métodos numéricos clássicos. Mas na hora de otimizar, de fazer o estudo de alternativas, de escalar, né, você pode fazer num determinado nível de fidelidade, você pode aplicar machine learning, e se você quiser escalar a fidelidade, aí você usa métodos mais exatos. Então talvez seja por aí. Tá? Não sabemos, mas parece que sim, né? Então o que eu tenho a falar sobre a inteligência artificial aí é isso. Vamos fugir um pouquinho da pauta aqui. Queria que você falasse sobre veículos autônomos, aviões autônomos, IVE autônomo. O que vem por aí? Onde que a simulação vai ajudar esses camaradas a voar? Olha, tem ajudado bastante. Vocês sabem que a Embraer, através de sua subsidiária, a Eve Air Mobility, é um dos players internacionais aí nessa corrida para revolucionar a mobilidade aérea urbana. A Eve hoje é uma empresa que tem muito uma pegada de startup, né? Praticamente a gente está descobrindo tecnologias e desenvolvendo veículo ao mesmo tempo. Assim, coisas típicas que a gente não sabia fazer, né? Eu digo, a gente Embraer. E a engenharia da Embraer é a equipe que está desenvolvendo o veículo. Voo vertical e a transição entre voo vertical e o horizontal. A influência aerodinâmica dos rotores no resto da aeronave, porque ele é um aviãozinho, ele tem asa. Com simulação. É simulação na veia e muita simulação. Muito além do que a gente imaginava que fosse necessário, né? Então, pegou de surpresa. Pegou de surpresa. Me pegou de surpresa. Boa parte dos cabelos brancos aqui que eu tive esse ano foi por causa dos desafios da Eve. Os desafios computacionais de aerodinâmica da Eve. Tá? Sistemas de controle, né, que aí envolve muita modelagem dinâmica, de sistemas dinâmicos. Né, Você falou que pegou em termos de capacidade computacional. A nuvem é a solução?
Processamento na nuvem? Ela é uma solução para transbordo, para picos, ela é. Nós provamos isso. Não é mais barato do que ter em casa, tá, pessoal? Então, Mauro, todo mundo, a nuvem não é mais barata. Entretanto, se você fizer os contratos adequados, tiver uma boa equipe, tanto do lado de TI quanto da engenharia, você tem como se fosse um mar infinito de capacidade, inclusive de novas alternativas. Por exemplo, se tiver um computador, se eu tiver um software que o computador, que a computação quântica resolve em milésimos de segundo, e esse computador quântico estiver disponível na nuvem, eu posso usar. Resolvo em milésimos de segundo. Lançou um processador novo, na mesma arquitetura dos tradicionais, né, que já roda, seja no software da Dassault, da Siemens, da Hexagon, imediatamente você tem ao seu dispor algo com, às vezes, 20, 30 ou até mais performance, dobro de performance que você tem on-premises. Então, essa é a grande vantagem da nuvem. A possibilidade de você fazer um transbordo, uma capacidade infinita, muito rapidamente. Vai te custar caro, mas isso não é nada perto de você não conseguir não conseguir tomar uma decisão correta numa encruzilhada de projeto, né? Por exemplo, né, eu preciso mudar as geometrias lá das pás, dos rotores do veículo. Preciso saber qual que vai funcionar. Não tem como responder. Então, qual o preço de eu ir para o ensaio em túnel sem saber o que vai acontecer? A simulação não substitui. Então, simulação não substitui o protótipo, mas diminui muito. Mas você vai para o ensaio sabendo majoritariamente o que vai acontecer. E depois você acerta os detalhes. Tá? E esse é um dos principais ganhos, né? Esse é o principal ganho. O que a Embraer está planejando pela frente, além do IVE, né? Do veículo aí que sobe verticalmente, vai modificar o transporte urbano. O que mais que vem pela frente aí? Eu já ouvi um monte de coisa, né? Diz que vem aviões de grande capacidade de passageiros, turbohélice, elétrico. O que vem pela frente aí? Eu tô igual você, eu já ouvi de tudo, cara. Eu ouço de tudo, todo dia. É um novo avião executivo que voa a Mach 0.9, né, bastante veloz para competir com aqueles aviões Superstar lá da Gulfstream. Um novo avião híbrido para a FAB, para a Força Aérea Brasileira. Um novo avião de passageiros para competir aí com o 737, com os aviões. A gente não tem uma definição ainda do que vem pela frente. Mas que vem. A Embraer chegou no limite do uso de CAE ou você vê ainda um horizonte que tem possibilidade de crescer muito? Bom, essa disciplina eu ainda não simulei. Eu acho que essa disciplina ainda está subutilizada, posso usar mais. Pode ser que haja. Bom, a manufatura, os processos de manufatura são um exemplo aí de fronteira ainda a ser desbravada, né? Acho que ainda tem muito a avançar. Mas mesmo no campo das físicas que a gente já trabalha, por exemplo, da aerodinâmica, ainda tem muitos efeitos que a gente ainda não consegue simular, né? Efeitos de essas velocidades mais altas, né? Os fenômenos começam a surgir com aeronaves supersônicas ou próximos o regime transônico, né, entre o subsônico e o supersônico. A computação nessas fases, ela ainda precisa ser aplicada. Existem métodos já, tanto os métodos numéricos, quanto máquinas para fazer isso, e as máquinas são as GPUs, tá? Muito provavelmente. Então essa tende a ser uma fronteira que deve avançar rápido aí nos próximos anos, tá? Isso sem mencionar machine learning, como a gente já falou aqui hoje. O que você recomenda para um engenheiro que está fazendo o seu curso de engenharia lá, está no segundo, terceiro ano, entrar nesse mundo do CAE, falar assim, não, cara, deixa para lá. Qual que é o conselho que você dá para os engenheiros que estão sendo formados aí? Cara, muita matemática, assim, estudem estatística, porque parece que machine learning vai
vai voltar a ser, já era no passado da antiguidade, inclusive. As pessoas faziam tudo com machine learning, só que não era o machine, era o mental learning, né? Os caras construíam pirâmides, barcos de madeira, tudo baseado na experiência ou no histórico. Só que agora a gente tem máquinas, a gente tem GPUs e tem métodos ultramodernos que são nada mais do que manipulações estatísticas. Então, para a turma que gosta da computaria, como eu gosto de brincar lá na Embraer, e é engenheiro que gosta, né, que tem essa veia mais digital, estudem estatística. Não fiquem achando que elementos finitos é jogo de computador, que eu achava que era na minha época, de tudo colorido. Né, tá vermelho engrossa, tá azul afina, não é isso. Tirem um tempo para olhar a estatística, aprender um pouco disso, porque eu acho que isso aí vai ser o futuro. E tem algumas entidades legais aí para o pessoal que gosta. Tem um órgão que eu gosto muito, que é o NAFENS, que é uma organização independente que apregou aí melhores práticas em CAI, mas também promove a colaboratividade entre engenheiros, indústria, empresas, os eventos deles. E tem um cunho educacional muito forte também. Se vocês forem lá no Learning Hub do NAFENS, tem muito curso legal, curso básico, e agora eles estão com uma trilha legal de Machine Learning. Tem várias plataformas aí, né? Até o LinkedIn Learning, várias outras aí, né? Que a turma usa. Mas o NAFENS é especializado para isso. Então, E o NAFENS não é... O NAFENS nasceu como FEM, né? Tanto é que é NAFENS. Mas hoje o NAFENS é tudo, é CFD, é dinâmica, é CFD e agora Machine Learning. Então, é uma fonte muito legal. Então, Alexandre, me fala um pouco do dia a dia aí, né? Parece que você mencionou aí que tem um cargueiro aí. Como é que foi esse processo de desenvolver um cargueiro a partir de um avião já existente? Isso. A gente fez uma conversão, né, do 190, a primeira geração dos E-Jets, que é a nossa aeronave regional, para transporte de 120 a 130 assentos. E o mercado ele tem uma certa demanda para carga, né? Carga aérea. O 190 já é um avião, uma fuselagem bem aí já larga, e surgiu uma ideia da nossa área de negócios de transformá-lo em avião de carga para atender aí as demandas mundiais. E aí, tudo bem, né? Aí a gente pensa, né? Poxa, para fazer avião de carga tá tranquilo, né? O avião tá pronto e tal. Mais ou menos. Tira os assentos, né? Tudo, exatamente. E pronto, faz uma abertura na fuselagem, que não pode ser pequena, porque tem que entrar um container, e tá tudo certo, né? Mas não é bem assim, né? A gente começou tendo algumas escorregadas. Por exemplo, você vai fazer uma cesariana, entre aspas, na fuselagem do avião. Você vai alterar toda a performance estrutural dele, né? Então, problemas aí que a automobilística chama de durabilidade, a gente chama lá de fadiga, propagação, concentração de trinca, num avião que não foi projetado para isso. Uhum. Então, já começa por aí, né? Você tem que abrir uma porta, fazer um rasgo, depois você vai fechar, lógico, mas a concentração continua ali, né? Todas as arestas estão ali presentes, e foi um desafio brutal. Isso você não consegue simular, digamos, facilmente. A gente retira forças e tensões dos softwares de elementos finitos, mas a gente precisa de cálculos empíricos. Olha aí, eu falando de empírico de novo, né? Que análise de propagação de trinca, tudo são fórmulas assim, é bruxaria. No fundo é isso, no fundo é bruxaria. Tá? Então, até você acertar, até passar em todos os critérios de margem de segurança, para que você possa certificar a aeronave, foi um grande desafio. Tá? Então, não foi uma coisa fácil. Não vou dizer que foi um avião novo, mas foi boa parte de um avião novo. E o outro desafio, que parece também bobo, o sistema de movimentação de carga dentro
do avião. Inclusive, você refazer toda a dinâmica do avião, tendo em consideração que agora você tem uma distribuição diferente de pesos. Aí, para vocês verem um exemplo de que uma simples conversão pode causar. Agora, existe o cargueiro também da aeronáutica, que é o KC-390, que ele já tem uma rampa traseira, então já tem uma grande abertura, só que o avião foi concebido para ter aquela abertura, né? É diferente do 190 que foi convertido. Então a gente já tinha alguma experiência aí com concentração e fadiga de fuselagem nessas condições, e também com sistema de manipulação de carga através de um piso móvel e etc. E tal. Então não é uma coisa também que a gente veio do zero. Foi um grande desafio. Um outro assunto que eu queria abordar é como nasce um avião? Nasce de um requisito de mercado, e em que momento você começa a simular? Desde a aerodinâmica básica, o formato inicial de um avião, até o parafuso que vai segurar o banco do passageiro. Em que momentos a simulação acontece? É justamente isso, né? Você identifica uma oportunidade de mercado, que é uma rota e uma faixa de assentos. Você também assume aí uma determinada performance, consumo de combustível que seja interessante e competitivo para a companhia aérea. Então você parte do que a gente chama do projeto conceitual da aeronave, né? Projeto conceitual. Durante o projeto conceitual, a gente usa técnicas de fidelidade muito baixas, frequentemente fórmulas empíricas, né? Até bem pouco tempo atrás a gente usava Abaco, que era programado dentro de um código Fortran, né? Que a partir desses requisitos básicos aí, rota, faixa de assentos, etc., consumo, você tinha modelos assim de fidelidade bem alta, de motor, de comportamento aerodinâmico. Se isso parar de pé, a gente vai para a fase de estudos preliminares, né? Aí sim a gente começa a fazer uma análise numérica mais rebuscada e mais detalhada. Aí começa com... Aí normalmente a gente faz uma otimização, né, de baixa fidelidade, uma otimização 2D para ver o formato do perfil da asa, faz uma otimização para a gente ver os ângulos das asas, né, que a gente chama de edro e sweep, que é como que a asa inclina e tal. E aí, perfeito. Aí você tem a configuração básica, a casca da aeronave. E nesse momento, se divide o avião? A asa é para um time, fuselagem do corpo é para outro, ou todo mundo trabalha junto? Não, todo mundo trabalha junto. Basicamente é um modelo só, mas um estuda a aplicação de carga, o outro estuda outros fenômenos. O trabalho é meio que dividido dessa forma, não é por partes. Quando chega lá, na estrutura, aí repare, né, quando você faz o projeto aerodinâmico básico, aí você já tem cargas, você já tem forças atuando na aeronave. Formato de asa, posição de motor, já tem tudo isso. Já tem tudo isso, então você já pode alimentar os times de estruturas, jornada estrutural. Então os times de estrutura já tem um primeiro loop de carga. Então eles já podem fazendo dimensionamento de asa, fuselagem, empenagem, leme, etc. O leme tem mais a ver com os comandos, né? Mas a empenagem traseira, vertical ou horizontal. E aí você já começa a poder dividir a aeronave. Aí fica uma equipe só com asa, uma equipe com fuselagem, uma equipe com as estruturas móveis, uma equipe com trem de pouso. Então, mais ou menos assim, tá? Isso eu estou falando da plataforma avião. Fora os sistemas elétricos, aviônicos, hidráulicos, que também são outras equipes que vão definindo e vão sempre interagindo, né? Então, a turma de controle de voo, por exemplo, tem que interagir com a turma de cargas, porque vai projetar um atuador que precisa atuar em cima de uma superfície aerodinâmica que veio lá da aerodinâmica, e aí isso precisa... Aí as disciplinas começam Isso. Tem uma fase que a gente chama de JDP, que é o Joint Definition Project, que é quando esses times começam a se juntar e eles começam a trocar inputs entre si, né? Então, aerodinâmica alimentando uma equipe. Tem um departamento que calcula só as cargas da aeronave. Chama cargas e aeroelasticidade. Né? Então, tem assim, 50 pessoas no desenvolvimento de um avião só calculando carga, que vai suprir para o time de estrutura. E essas cargas são em diferentes momentos do avião. A hora que ele está decolando, a hora que ele está pousando, a hora que ele está voando. Isso, cargas gente solo, dentro, vazio. Isso, cargas estáticas, cargas dinâmicas, cargas em solo.
tem todas as condições de carregamento. Quando tem uma turbulência, a asa chacoalha, não precisa ter medo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Turbulência é facinho. Perfeitamente prevista. Um avião militar, um caça, é muito diferente de um avião executivo ou um avião comercial? Pelas questões de velocidade, né? Uhum. Como eu te falei, você, a partir de uma determinada faixa de velocidade, você tem uma série de coisas que acontecem que a gente nunca fez. Por exemplo, onda de choque que começa a surgir, ela se move. Como é que eu vou? O que vai acontecer com o avião ali naquilo? A gente nunca fez isso. O que acontece com as vibrações, a aeroelasticidade, né? Uhum. Tem um fenômeno que a gente conhece bem, que é o de flutter, que é o acoplamento, né? Que é com as frequências naturais do avião, com a ação do arrasto aerodinâmico, etc. Mas isso a gente conhece e sabe analisar até determinada velocidade. A partir dali a gente não sabe o que acontece, então a gente tem que estudar muito. E outros desafios que a gente nem sabe que existem. Então, assim, a resposta sim é muito diferente. A gente está estudando há alguns anos como fazer um avião transônico, que é justamente entre o subsônico e o supersônico, mas supersônico é uma outra fronteira ainda mais difícil de ser desbravada. Vamos falar agora das outras disciplinas. A gente falou bastante de estrutural, parte de dinâmica, né? Movimento de trem de pouso, movimento de superfície que se move no avião. Isso também é simulado? Isso também é simulado, né? Principalmente o trem. Você tem muita força atuando ali, né? Trem de pouso, tá, galera? Galera que é mineira aí. Não é trem qualquer coisa, não. É o trem de pouso. Eu já peguei muito voo que o piloto judia do trem de pouso, cara. Dá uma pouso baita, duro, faz um pouso duro, dá uma né? baita de uma pancada, dá uma quicada na pista. Tem uma história lá na Embraer, cara, que vocês sabem que o Bruce Dickinson, quem conhece o Bruce Dickinson? Vocalista do Iron Maiden. Vocalista do Iron Maiden, ele é piloto. E ele pilotou os 145 Legacy, se não me falhe, que eram 145 que a gente converteu para avião executivo. Cara, mas ele pegou o avião, virou lenda isso lá no Embraer. Ele deu uma pancada no chão a hora que aterrissou. Não sei se é porque eu acho que ele pilota 737, né? Sim, aviões grandes. Ele pilota o avião da turnê do Iron Maiden. O cara que imagina, o cara que dirige um caminhão pega um BYD aí. Então ele deu um pouso duro que a turma achou que ele ia arregaçar o trem de pouso. Mas aí, cara, então, a análise de multicorpos é muito, muito aplicada nas cargas de trem de pouso, né? Porque tem muita força, muita aceleração ali para. E não só no trem de pouso, toda essa força vai para a estrutura do avião depois, né? No momento. Vai. Tem todo um reforço ali e tem que ser transferido e calculado. Fora isso, as E o time é grande que faz isso? O time de carga é o time de cargas em solo que faz isso, tá? Eu estimo, assim, hoje em dia, tem umas 10, 15 pessoas, se bem que eu estou falando do programa IVE, né? Se a gente falar de um avião maior, a gente provavelmente tem umas 20 pessoas atuando em cargas em solo. Isso comparado com o time de engenharia, a proporção de engenheiros de CAE comparado a um time de engenharia, todo o time de engenharia da Embraer, quanto que é mais ou menos? Hoje a gente tem mais ou menos quase 2.000 engenheiros, tá? Eu diria para você que 60% aí usa alguma ferramenta. É um número grande. Perto da indústria automobilística. Talvez seja a empresa, o setor da indústria talvez que mais utiliza CAE. Sim. Tá? Então, assim, muito provavelmente, se você hoje é um engenheiro, entra na Embraer, a probabilidade de você ter que usar um desses softwares quaisquer de simulação, seja em sistemas dinâmicos, em CFD, estruturas, eletromagnéticos, é bem grande, 70%. A gente falou um pouquinho sobre veículos autônomos, né? Qual que é a distância a gente está de ter um avião autônomo? O avião autônomo, bom, vamos começar. Eu acredito mais no avião autônomo do que no carro autônomo. Então, sim, é muito mais fácil. O desafio é menor, na minha opinião, né? E eu já li alguns
algumas publicações que é isso mesmo, né? A menos que você tivesse uma via dedicada só para carro autônomo, seria mais fácil. Mas a gente vai ter, antes da gente ter um avião autônomo, a gente vai ter talvez um eVTOL autônomo. Uhum. A primeira versão do IVE, agora programada para 2027, ela vai ser pilotada, localmente pilotada, né? Um piloto, copiloto, vai ser um piloto e 4 passageiros, e eu acho que vai ter mais uma pessoa na tripulação. Então, muito provavelmente, a gente vai ver primeiro um eVTOL autônomo. Mas antes de chegar no autônomo, talvez a gente tem 2 coisas que talvez aconteçam. Uma é o eVTOL remotamente controlado, pilotado. Tipo um drone. Tipo um drone. E quando se fala em aviões, tem se falado também em single pilot, um avião com um só piloto. Né? Para isso, você tem que diminuir bastante a carga do piloto, o trabalho do piloto, com os sistemas a bordo, para que isso seja possível. Então, antes da gente chegar lá, provavelmente a gente vai ter o single pilot, tá? Na indústria como um todo. Então, isso que a gente tem visto aí fora. Falando do IVE, né, do veículo que primeiro vai ter piloto e depois pode ser autônomo. Os materiais são muito diferentes de um avião? A simulação que você faz para um avião, que normalmente é feito de alumínio ou de compósito, o IVE, o que tem de novidade em termos de materiais que pegou a simulação talvez de calça curta ou teve que se adaptar para esses novos projetos? Teve alguma coisa assim? Para ser bem honesto e sincero para você, eu não sei majoritariamente qual que é a composição do eVTOL, tá? Eu imaginava que ele fosse puro material composto, mas depois eu descobri que não. Tem muito alumínio lá. Tem bastante alumínio, mas eu não sei te precisar o quanto. O que eu posso dizer para você é o seguinte, eu não tive muita dor de cabeça com simulação composto, não. Sim, no que me toca, né, como aí responsável pelas tecnologias. A experiência que você tinha na parte de aviões para fazer o IVE teve um match perfeito. Não, pelo contrário. Pelo contrário, é uma coisa completamente diferente, né? Mas vamos falar um pouco dos materiais. Projetar hoje uma asa de avião em material composto já é um grande desafio. Uhum. Tá? Isso aí, por si só, sem falar em eVTOL, já é um grande desafio. Então, projetar um eVTOL em composto, eu, de fato, não tenho muito para te falar, porque eu não sei. Eu não vi isso como desafio lá no time de projetos. O projeto do IVE ele é bem protegido, né? Eu mesmo não tenho detalhes disso, mesmo se tivesse, provavelmente não poderia falar, mas não tem sido, material composto não tem sido um desafio, não. Tá? O maior desafio mesmo foram aqueles que eu mencionei sobre transição de voo vertical, voo horizontal, influência daqueles rotores em toda a aerodinâmica do veículo e tal. Materiais eu realmente não sei. Bom, Alexandre, obrigado pela sua presença. Foi esclarecedora a nossa conversa. E fica o convite aí para novos podcasts que a gente fizer no futuro. Né? Muito, muito obrigado. Mauro, para mim foi um prazer. Conte comigo sempre aí. Sempre uma honra estar com vocês. E gosto bastante do assunto aí. Sempre que tiver oportunidade, pode me chamar. Okay. Obrigado.